Bendiciones, hermanos. Podeis sentar. Graças, pastor Domício, por esta oportunidade mais de estarmos aqui para compartilhar esta palavra que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. E é uma alegria sempre podemos estar aqui para compartilhar esta palavra. Não é verdade? Estamos aí meditando sobre as 7 igrejas de Ásia e aprendendo algo sobre cada uma desta igreja para aplicar em nossos dias, em nossas vidas, não é verdade? Para a bendição do Senhor sobre sua igreja. Já falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, já falamos aqui sobre a igreja de Esmirna, falamos aqui domingo passado sobre a igreja de Pérgamo, e hoje queremos meditar um pouco sobre a igreja de Tiatira. Abra sua Bíblia, por favor, em el livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, e vamos ler hasta el versículo 29. Aleluia. De todas as igrejas, esta é que tem o maior texto. É ele que tem o maior texto. E é interessante porque de todas as igrejas, esta igreja é a que tem menor importância. A que tem menor importância tem o maior texto. São os segredos de Deus, é verdade? Glória a Deus. Vamos ler, hermanos. O texto é um pouco longo, mas vamos ler. Amém? E escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeiras. Pero novamente aí, não? Pero tenho umas poucas coisas contra ti, que toleras que essa mulher Jezabel, que se disse profetiza e ensine e seduzca a mis servos a fornicar e a comer coisas sacrificadas a los ídolos, e lhe he dado tempo para que se arrependa, pero no quiere arrepentir-se de su fornicação. He aqui, eu lo arrojo em cama e em gran tribulação a los que com ella adulteram, se no se arrepienten de las obras de ella, e a sus hijos heriré de muerte, e todas as igrejas sabrão que eu sou el que esquadrinha la mente e el coração, e os darei a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros e a los demás que estão em Tiatira, e a quantos não tienen essa doutrina, e não han conocido lo que ellos chamam las profundidades de Satanás, eu os digo, no os impondré outra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que eu venga. Ao que vencere e guardare mis obras hasta el fim, eu lhe darei autoridade sobre las naciones, e las regirá com vara de hierro, e serão quebradas como vaso de alfarero, como eu também la he recebido de mi Padre, e lhe darei la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espírito disse a las igrejas. Amém? Aí está, hermanos, uma palavra um pouco dura, é verdade? Uma palavra um pouco que chama
a responsabilidade a cada um de nós outros. O que temos aqui? Temos aqui uma igreja que estava passando por um momento de grandes dificuldades doutrinárias. A igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, era uma cidade que não tinha muita importância quando comparamos essa cidade com a cidade de Éfeso, de Pérgamo. Não tinha grande importância. A única coisa que era muito importante em esta cidade era o comércio. Comparando, por exemplo, Barcelona, que tem uma importância turística fenomenal, Tiatira tinha um comércio muito grande, muito grande. Vivia desse comércio. Tinha indústrias que acompanhavam esses comércios, mas não tinha outra coisa. E o que destacamos aqui, e que se destaca em esta cidade, foi que a primeira pessoa que se converteu ao Evangelho em Europa foi desta cidade. E foi uma mulher. Foi uma mulher, não é verdade? Quando, vamos ler o texto, porque muitos irmãos quedaram assim, as irmãs estão curiosas, que é isso, olha. Vamos, Hechos capítulo 16, versículo 14. Então, a primeira pessoa que se converteu em Europa foi desta cidade. Hechos capítulo 16, versículo 14, diz assim: então uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura de la cidade de Tiatira, era desta cidade. Então, essa cidade tinha essa importância comercial, e esta mulher, através do ministério de Pablo, aceitou a Jesus, era de aí, e aí começou certamente esta igreja, aí em esta cidade. Tinha também uma sinagoga judia muito importante. Todavia, aqui em esta cidade, os judios viviam bem com os cristianos, não havia nenhum problema, vale? Então, uma coisa, irmãos, como o inimigo trabalha. Quando o problema da igreja está fora, é mais fácil de detectar e resolver. Agora, quando o problema está dentro da igreja, aí as coisas passam a ser mais difíceis. O problema de Tiatira não estava fora, o problema de Tiatira estava dentro da igreja. Dentro da igreja. E por isso Jesus se apresenta a esta igreja com 3 títulos muito importantes e poderosos. Primeiro, Jesus aqui se apresenta como el Hijo de Deus. E este título era Hijo de Deus. Amém, amém. A Júlia já está ali, vibrando. El Hijo de Deus em la Bíblia, em los textos do apóstolo Juan, quando se habla el Hijo de Deus, está falando de sua divindade, está falando de seu poder glorioso, está falando de aquele que tem todo o poder em suas mãos. E assim como em outro texto diz que ele está andando em la igreja, aqui diz que ele é o Hijo de Deus, aquele que tem a autoridade do Padre. E não só isso, diz que ele tem olhos como chama de fogo. Ou seja, eis aquele que está vendo todas as coisas, irmãos. Muitos irmãos, que pena, estão na igreja muitas vezes fazendo coisas que não deveriam fazer, e pensam, o pastor não está, a pastora não está, não há nada aqui me vendo. Querido, Deus está vendo todas as coisas, porque aqui ele é aquele que tem seus olhos como chama de fogo, ou seja, é aquele que vê todas as coisas. Nós solamente vemos aí, por fora,
mas Jesus é aquele que vê mais allá, vê seu coração, vê usted quando nadie está vendo. Jesus se apresenta aqui como o Hijo de Deus, como aquele que tem olhos como chama de fogo, e terceiro se apresenta também como aquele que tem pés semelhantes ao bronze brunhido. Pés aqui é aquele que aplaça, é aquele que aplaça. Jesus é amoroso, mas quando tem que fazer coisas, quando tem que juzgar, juzga com autoridade. Então, aqui ele é aquele que tem autoridade. Agora, que maravilha, porque esta igreja, irmãos, esta era uma igreja que tinha coisas muito maravilhosas em meio da igreja. Era uma igreja que trabalhava, é uma igreja que tinha virtudes. Que faltava em Éfeso, essa igreja tinha. Que faltava em Éfeso? Amor. Agora, que diz aqui a palavra, versículo 19? Eu conosco tuas obras. E aí hace uma lista. Quais? Primeiro, amor. Faltava em Éfeso, aqui tinha. Amor. Segundo, fé. Terceiro, serviço. E quarto, paciência. Mira, virtudes poderosíssimas, virtudes necessárias para a vida cristiana de uno. Jesus te tienes amor, amados. Amor, como disse João em seu Evangelho, capítulo 13, versículo 35, amor é o distintivo verdadeiro do cristiano. Porque muitas pessoas querem ser cristianos mostrando outras coisas. Não, vamos mostrar que somos cristianos como quando amamos de verdade. Conocereis que sois meus discípulos se amardes. Amor é o distintivo, como diz aqui a palavra. Amor aqui não é só um amor efetivo, não. Amor aqui é mais do que um amor efetivo. É um amor poderoso, é um amor de entrega. É quando amamos e não esperamos nada. É difícil amar assim, mas a Bíblia manda que devemos amar desta maneira. Amar verdadeiramente. Mas também diz a Bíblia que essa igreja era uma igreja que tinha fé. Fé aqui tem no sentido de fidelidade. Fé aqui é fidelidade, é maneira de obrar, é maneira de se expressar de maneira visível que somos fieles ao Senhor. Fé, fidelidade, vamos dizer assim, fé aqui é fidelidade. Mas esta igreja tinha amor, tinha fidelidade, mas também tinha serviço. Era uma igreja que tinha serviço. Irmãos, uma vida cristiana sem serviço é uma vida cristiana que falta algo. O que podemos fazer na obra do Senhor? Deus tem um lugar para cada um de nós na igreja. Cada um de nós. Essa igreja era uma igreja que tinha amor, tinha fidelidade, mas não só isso, tinha também serviço. E aqui temos um chamado para nós. Que estamos fazendo para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo? O que estamos fazendo? Estamos contentes por estar na igreja? Estamos contentes porque estamos aí, estamos vendo, está tudo muito bem, mas amados, em la igreja há algo que necessitamos fazer. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nem todos vão predicar, nem todos vão cantar, mas há um serviço para cada um de nós. E quero dizer uma coisa, irmãos, ele que predica aqui não é maior do que aquele que está aí arreglando a igreja. Não, irmãos, somos todos iguais.
Porque todos estamos fazendo aquilo que Deus tem nos dado para ser. Esta igreja era uma igreja que tinha serviço, era uma igreja que de maneira natural, estava fazendo a obra do Senhor em la cidade de Tiatira. E eu, quando estava meditando esta palavra, encontrei um dito de um teólogo chamado Campbell Morgan, é um inglês, e sobre isto ele nos diz assim: por quê? Porque todos nós outros somos chamados a ser servos. Há pessoas que a eles não lhe gustam servir, lhe gustam ser servidos, não é verdade? Há muitas pessoas que a eles lhe gustam ser servidos, mas não lhe gustam servir. Mas diz a palavra que nós outros fomos chamados para ser servos de Deus. Servos. E esta palavra na Bíblia é muito forte, irmãos. Que quando se aplica ao cristiano, não é a palavra diaconia, não. Todas as vezes que encontramos Pablo servo, Pedro servo, Juan servo, a palavra aí não é diaconia, não é diácono. Porque diácono é um servo, mas não tem a força que a palavra dulos. Todas as vezes que vamos encontrar a palavra dizendo servo fulano, servo ciclano, a palavra aí é dulos, e originalmente, literalmente se traduz por escravo. Se você ou eu, nós outros, nós somos escravos, aún falta alguma coisa. Você não pode ser dono de sua própria vida. Jesus tem que ser dono de sua vida. Jesus tem que ser dono de sua vida, de seus dones, de suas possessões. Deus tem que estar em primeiro lugar em sua vida. Somos chamados a ser servos. E Campbell Morgan, um teólogo inglês, diz assim: a ser muito sem amor não é serviço, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necessita al prójimo, não é serviço, sino vanidade. Está disposto a dar um banquete, pero não um vaso de água fresca, não é serviço, sino soberbia. Vou ler novamente, porque hacer muito sem amor não é serviço, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necessita o prójimo, não é serviço, sino vanidade. Está disposto a dar um banquete, pero não um vaso de água fresca, não é serviço, sino soberbia. Essa igreja sabia o que era servir, e nós outros temos que saber também o que é servir. Servir é fazer o que necessita fazer, mesmo que nadie esteja nos mirando. Muitas vezes hacemos na igreja coisas que as pessoas miram e depois dizem: vale, muito bueno, verdade? Todavia, temos que aprender a ser o que se necessita ser, o que se precisa ser, e Deus será glorificado através de tu vida. E Deus necessita de tu vida aí na igreja. Deus necessita de tus dones, Deus necessita de tus posições, Deus necessita. Nadie aqui está excluído de estar disposto a hacer a obra do Senhor. Que podes fazer? Aqui te prontificas ao serviço
em la obra del Senhor. Deus necessita de tu vida aí na igreja. Esta igreja tinha amor, tinha fidelidade, tinha serviço, mas essa igreja tinha uma virtude que em la vida de alguns está faltando: paciência. Hay que ter paciência. Paciência. Que é paciência? Paciência não é solamente uma constância paciente, não é isto. É uma capacidade de aguentar bajo circunstâncias adversas com o coração alegre. Paciência é enfrentarmos todas as dificuldades da vida com alegria. Estamos aí, aqui estamos nós outros. Eu não sei que tens passado em tua vida personal. Será que tudo está muito bem em tua vida? Está tudo tranquilo em tua vida? Não lo sei. Quisera, mas, pero todavia, estás aí porque has tenido paciência. Vou adorar ao Senhor, aunque as circunstâncias não estejam tão buenas, mas vou, porque hoje poderá ser o dia que Deus vai cambiar todas as situações difíceis de minha vida. E é venido para a igreja, e Jesus está aqui para bendecir sua vida, para bendecir sua casa, sua família, seus filhos, seu matrimônio, e sente muito bem estar aqui conosco hoje. Tienes paciência, glória a Deus. Pero, hermanos, há um problema em esta igreja, uma igreja que tinha 4 virtudes tão importantes para a vida cristiana: tinha amor, tinha fidelidade, tinha serviço, tinha paciência. O que passa em esta igreja? O inimigo agora aqui em Tiatira não está fora, o inimigo está dentro da igreja. Versículo 20 diz: pero tenho umas poucas coisas contra ti. Já falamos aqui que para Satanás derrotar, destruir a vida de um cristiano, não necessita muitas coisas. Com pouca coisa, hace a destruição. Ele diz aqui: tenho umas poucas coisas contra ti. Qual era o problema? Tinha uma irmã aí nesta igreja. Tinha aí uma irmã que tinha uma influência tremenda em esta igreja. E diz a palavra que toleras que essa mulher Jezabel. Se explicam que possivelmente este não seria seu nome personal. Esta mulher tinha uma capacidade de liderança destrutiva em esta igreja tão forte que passou a ser chamada de Jezabel. Todos conhecemos a história de Jezabel, não? Quem aqui conhece a história de Jezabel lá de Reis? Conhece a história? Não conhecem? Mira, las que não conhecem a história, anote aí 1 Reis 16, 31, 2 Reis 9, 22 e 30, e depois leia em casa. Essa mulher é a esposa de um rei de Israel, Acabe, e tinha uma influência na vida deste homem tão grande, e começou a perseguir os profetas. E essa mulher sustentava os profetas de Baal, de Aserá, pagava, sustentava através dos cofres públicos. Era uma mulher tremenda. E diz a palavra que esta igreja tinha uma irmã, que tinha uma influência tão grande nesta igreja. E quando leemos, pensamos: mas como pode uma pessoa ter uma influência tão grande nesta igreja? Parece, irmãos, parece que a liderança desta igreja estava confundindo
comunicação com o mundo, com comunhão com o mundo. Porque o que passa aqui? Deixa de falar uma coisa. Esta cidade vivia de comércio e tinha todos os grêmios de las profissões, e normalmente de tempos em tempos haciam festas. Cada grêmio hacía uma festa, e esta festa hacía uma ofrenda a los deuses. E os cristianos agora estavam em um problema tremendo, porque se eles não participassem de estas festas, poderiam ter problemas em suas profissões. Se eles participassem destas festas, estariam negociando sua santificação. E agora, o que fazer? Mas mira, pastor, que esta irmã estava predicando aí na igreja, que nada, não passa nada, podemos ir em estas festas. Mira, não passa nada, podemos participar, não passa, é nosso trabalho, temos que fazer, porque senão como vamos viver? Esta mulher estava em... Toleras que esta mulher Jezabel, que se disse profetiza. Mira, o texto não habla que era de fato uma profetisa. Ella se decía profetiza. Hermanos, a melhor coisa para uma igreja que enfrenta um problema deste é uma igreja que está basada em la palavra. Uma igreja basada em la palavra e uma igreja obediente a seus pastores vão rechazar este tipo de pessoas em meio da igreja. Toleras que esta mulher Jezabel, que se disse profetiza, mira, ensine. Tinha uma classe de ensinança na igreja. Tinha uma classe de ensinança na igreja. Ensine e seduzca a meus servos a fornicar, ou seja, a cometer imoralidade sexual e a comer coisas sacrificadas a los ídolos. Porque se fuera a las festas, iria participar, é verdade? Tinha que participar. Então, estes hermanos estavam aí muito cerca de um perigo tremendo. E temos que separar comunicação de comunhão. Não necessitamos viver isolados do mundo. Jesus, quando orou por nós, orou: Padre, los pido que los guarde del mundo. Nos guarde em el mundo. Vivimos em el mundo, irmãos, e não vamos estar, não podemos estar aí nem aí, não, vamos estar em el mundo, mas não podemos negociar nossa vida de santidade ao Senhor. Tu podes trabalhar em qualquer sítio, mas não pode negociar sua salvação, não pode vender tua salvação. Porque diz a palavra que Jesus ha pagado um grande preço por tua alma. E esta mulher estava ensinando. Tinha uma classe na igreja. Não necessita. Podes ir, podes participar, podes comer. Por isso que Pablo, aos Efésios, diz assim: não os embriagueis com ele vinho, que há dissolução, contenda. Por lo contrário, sede lleno del Espírito. Queridos, só vamos vencer esta tentação quando cada um de nós estivermos
llenos del Espírito Santo. Tenho contra ti isto: estás seduzindo a mis servos, está ensinando na igreja que podes fazer isto, podes fazer outra coisa, mas a palavra diz que não podemos negociar nossa santidade, não podemos negociar. Interessante, irmãos, que Jesus, antes de fazer qualquer juízo, Jesus tem graça. Tem graça. Que diz aí a palavra? A palavra diz assim: e lhe é dado tempo. Queridos, muitas pessoas estão pensando que Deus não está vendo o que passa no mundo. Está vendo, está vendo. Pero Deus sempre nos dá tempo. E tempo aqui é cronos, não é kairos, é cronos. É tempo de uma semana, um mês, um ano, 2 anos, é tempo. Deus, por sua graça, nos dá tempo. Quantas pessoas insistem em viver em el pecado? Insistem em viver em el pecado. Insistem em viver em el pecado. Porque o pastor não sabe, nadie está vendo, mas Jesus está vendo. E diz aqui a palavra: e é dado tempo para que se arrependa, pero não quer arrepentir-se de sua fornicação. Mira, o texto em el original, o texto aqui é tão forte, quer dizer, essa mulher, este grupo de irmãos, estavam conscientemente rechazando a graça de Deus, pensando que estava tudo bem, não passava nada, então vamos continuar vivendo. Não é assim? Há pessoas que estão aí cometendo coisas que não deveriam cometer e aparentemente está tudo muito bem, mas um dia já não tem mais graça. É juízo do Senhor. E a ordem é que se arrependa. E aqui eu lo arrojo em cama, em grande tribulação, a los que con ella adulteram. Mira, que a palavra agora não é fornicação, a palavra agora é adulterar. Porque adultério, uma pessoa que não é casada não comete adultério. Por quê? Comete fornicação. Mas uma pessoa que é casada não comete fornicação, comete adultério. Por quê? Porque tem um pacto com alguém, tem um pacto com sua esposa, tem um pacto com seu esposo. Mira, o profeta aqui está dizendo: mira, você tem um pacto com Jesus. Estão quebrantando este pacto. Estão quebrantando este pacto. E agora ele disse, que estão adulterando com ela, se não se arrependem de las obras de ella. Mira, e seus filhos hererem de morte. Mira, já tinha um grupo na igreja que se consideravam filho desta profetisa, desta falsa profetisa. Mira, pastor, já tinha um grupo aí na igreja que já eram considerados filhos espirituais dessa falsa profetisa. Mas Jesus disse: a seus filhos herirei de morte, e todas as igrejas saberão que eu sou el que esquadrinha a mente e o coração. E todas as igrejas, porque muitas vezes as pessoas cometem pecados ocultos e nadie sabe, mas em el dia que o Senhor a ser juízo vai venir à tona.
e todos saberão. Mira aquele irmão, mira aquela irmã, quanto tempo na igreja e estava sendo isto, estava em pecado, mas agora disciplina ha chegado. E diz a palavra, aquele que esquadrinha, todos saberão. Mira, Jesus aqui, olhos como chama de fogo, está vendo, está mirando. E darei a cada um segundo vossas obras. Hermanos, a palavra do Senhor para nós outros aqui é uma palavra de advertência. Como estamos vivendo, como estamos fazendo a obra do Senhor, de que maneira estamos influenciando as pessoas que convivimos. Há pessoas na igreja, infelizmente, que ao revés de ter uma influência positiva da igreja, tem uma influência negativa da igreja. Tudo o que diz é malo. E esta igreja estava passando este problema. Mas mira que essa liderança estava sendo uma liderança um pouco floja, vamos dizer assim. Liderazgo um pouco floja. Esta mulher tinha uma influência tremenda. Versículo 24 diz assim: pero a vosotros, a los demás que estão em Tiatira, havia irmãos aí que estavam fieles, e a quantos não têm esta doutrina. Mira, o que era obra lá em Éfeso, aqui já era uma doutrina. Lá era obra, aqui uma doutrina. Havia uma ensinança, havia uma classe, haviam seguidores dentro da igreja. Mas Jesus disse: a quantos não têm essa doutrina e não han conhecido o que eles chamam a profundidade de Satanás, eu lhes digo, não os impondrei outra carga. E esta época tinha uma ensinança de um grupo chamado de agnósticos. E este grupo ensinava que tinha que se profundizar em el conhecimento do sobrenatural para alcançar uma espiritualidade. E aqui eles chamam de profundidade de Satanás, o que de fato era um grande erro, uma grande heresia. Nos impondrei outra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que eu venga. Que aprendemos aqui, queridos? Que Jesus está reclamando com nós outros. Primeiro, não podemos negociar nossa salvação. Segundo, não podemos ouvir a qualquer pessoa que se disse profetiza ou profeta. Terceiro, toda a nossa vida tem que estar basada em la palavra del Senhor. E quarto, temos que estar atentos para com nossa liderança, as pessoas que estão em liderazgo da igreja, porque de outra maneira corremos o peligro de passar problemas que passaram em Tiatira. E terminamos esta palavra com as promessas, é verdade? Quais são as promessas? Primeiro, autoridade. Autoridade. Mira, esses irmãos estavam com problemas, por quê? Estavam mirando a autoridade humana. Mas Jesus diz: mira, ao que vencer, guardarei minhas obras a ser fim, e eu lhe darei autoridade sobre as nações, e las regirá com vara de hierro. Esses irmãos necessitavam de autoridade, estavam preocupados com isto, e Jesus faz uma promessa para eles: mira,
La verdadera autoridade, quem tiene soy yo. Toda autoridade, quem tem em suas manos é Jesus Cristo. Não és Donald Trump, não és nenhum destes. Eles pensam, não é verdade, que tem a autoridade, mas quem tem a maior autoridade é Jesus Cristo. És Jesus Cristo. Jesus Cristo és aquele que tem a maior e mais poderosa autoridade. Eu os darei autoridade se querem. Há que vencer todas as coisas. E lhe darei também a estrela de la manhã. Porque aqui há símbolo, não é verdade? Autoridade e glória. Porque estrela de la manhã habla de glória. Jesus em glória. Jesus glorificado. Jesus disse: mira, do que tenho, vocês também tendrão. Se necessitam de autoridade, eu vou as dar. Se necessitam de glória, também os vou a dar. Agora, viram aqui que cambiou a promessa e o chamado? Hasta aqui, primeiro venia o chamado. A partir desta carta, agora há uma inversão. Primeiro, a promessa e finalmente o chamado. A partir desta carta, Sardes, Filadélfia, Laodiceia vão terminar com o chamado. El que tem ouído, oiga lo que el Espírito disse a las igrejas. Que modifica, pastor? Modifica porque agora o chamamento passa a ser personal. O chamamento passa a ser personal. Jesus está falando para cada de nós hoje. El que tiene oído, oiga lo que el Espírito dice a las iglesias. Que Deus bendiga, hermanos. Que Deus bendiga sua vida. Que Deus bendiga sua casa. Que Deus bendiga sua família. E que esta palavra pode estar com nós para que a cada dia podamos melhorar, estarmos atentos e caminhar, porque o Senhor volve pronto. Que Deus bendiga em nome de Jesus. Amém. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que